Fala, galera do Vascão, cara, mais uma vez o Vasco não jogou ruim, o Vasco não mereceu perder, né? A verdade é essa, não mereceu a derrota que teve. Mas eu não sei o que acontece com o Vasco, cara. Parece que é uma sina, parece que é algo ali já programado para acontecer com o Vasco. Um jogo desse onde o Vasco era obrigatório somar 3 pontos. O Vasco perde o jogo no primeiro tempo. Nos primeiros minutos do jogo, o Vasco perde a partida. Foi superior em todos os quesitos, mas não foi superior no quesito gol, né? E aí a gente já sabe, né, galera? Suco também, que eu vou precisar. Vini, deixa eu sentar aqui ao seu lado. Claro, fica à vontade aí. Ô, Cris, deixa eu mostrar aqui bem pertinho pro pessoal. Silêncio. Ô, Vini Casagrande, não pode falar. Por quê? Tem 2 minutos que esse neném... 2 minutos que ele dormiu. Quer ver? Ih, acordou. Acordou. Olha só. Meu Deus. Acordou. Vini. Ela tá soltinha. Aqui, aperta a barriguinha dele. Gol do Juventude. Aperta de novo. Foi. Gol do Juventude. Alex, meu suco, sabe por quê? Sabe por quê, Alex? Porque domingo eu jogo contra o Juventude. Meu Deus Me dá do meu céu, suco aqui. cara. Sabe por quê, ô Já Jorge que o bebê Pedrosa? acordou, vamos tocar o sino de novo. Olha aqui, ó. Garoto, Eu não tô aguentando com vocês não, cara. sabia de uma coisa? Sabe por que eu vou tocar meu suquinho? Que domingo eu jogo contra o Juventude. E sabe quantas vezes eu ganho do Juventude? Nunca. Nunca. Não dizem nada. Tem que dar pro bebê pro Pedrosa? Alex, por favor, pediram. Cadê o neném? Tá aí. Aí, Pedro. O que aconteceu, pra quem não tá entendendo? O Vasco jogou ontem um jogo atrasado. E era contra o Juventude. Aí o Nenê, que era jogador do Vasco, e aliás, com um grande cara no Vasco, fez uma história muito Ídolo. bonita. Ele fez o quê? Um gol no Vasco. E a gente vai ver como foi esse jogo. Na volta, o Careca vai ficar nervoso. Olha lá. Oh, meu Deus, domingo sou eu. Meu Deus, amém. Carinha do neném. A alegria da torcida vascaína durou pouco e em tempo recorde. Logo no primeiro lance do jogo, com apenas 24 segundos, Reginaldo avançou pela direita e tentou o cruzamento. A bola pegou no braço de Lucas Piton e o árbitro apitou pênalti para o Juventude. Além do pênalti aplicado, a lei do ex também deu as caras. Nenê, ex-Vasco, é que foi para a bola e bateu rasteiro no canto direito de Léo Jardim. 1-0. Ainda no primeiro tempo, os donos da casa ampliaram. Batalha recebeu pelo meio e acionou Tadjari, que mandou para a rede, 2-0. O meia recebeu pela esquerda, puxou para a direita e bateu colocado, mas a bola passou pelo goleiro Jandrei, pelo travessão. O Cruz Maltino ainda quase tomou o terceiro gol, após falha do goleiro Léo Jardim. Na saída de bola para Nuno Moreira, Hermes roubou e chutou, mas Tietê salvou na linha. O Vasco segue com 19 pontos na beira da zona do rebaixamento e agora enfrenta o Corinthians em casa na luta para tentar se distanciar ainda mais do Z4. Lucas Pedrosa. Um tiro de raspão doeria menos. Perdeu o dedinho ou vê isso? Perdeu o dedinho. Você não usa pra nada mesmo? Ai, gente, para. Eu não tô... Hoje a minha barriga tá doendo de tanto que eu tô rindo. Pô, não toca violão mesmo, pô. Pô, pior que... Cara, inacreditável, cara. Eu juro, cara. Ai, meu Quando Deus. eu vi... A minha mãe fala que quem ri muito é que tá rindo de nervoso. É verdade, que hoje eu tô nervosa. Vai, Pedrosa. Cara, quando eu vi a escalação e o Nenê tava nela, eu pensei, o destino não seria tão cruel. O destino me respondeu com 20 segundos. Cara, é triste, porque realmente eu gosto muito do Nenê, sou fã do Nenê. Pra mim, ele é um ídolo do Vasco, ídolo das vacas magras, ídolo Sim. dos momentos ruins. Ele Que é é um cara difícil ser ídolo nesse Exato, momento, que sempre né? respeitou muito essa camisa, tem uma identificação enorme, fez tudo que podia fazer dentro do que era proposto naquele momento, mas ele não tem culpa de nada, muito pelo contrário. Se a gente for falar de alguém que tem culpa, é o Lucas Piton.
que cometeu um pênalti infantil com 20 segundos de jogo. Um jogador que eu já falei aqui, gosto muito ofensivamente, para mim ele é um dos melhores do Brasil no quesito ofensivo, mas defensivamente ele é uma água. E 2025 dele é muito ruim. É um 2025 cheio de falhas, é um 2025 que acaba sendo decisivo nas eliminações do Vasco também na Copa Sul-Americana, dentro do Campeonato Brasileiro. E ontem ele novamente colocou o jogo do Vasco a perder quando ele acaba fazendo um pênalti com 20 segundos e aí o Nenê cobra e faz 1-0. Só que depois do 1-0 o Vasco não jogou muito não, Fernando. Eu até imaginava que o Juventude iria baixar as linhas e o Vasco viria para cima, mas foi ao contrário. O Juventude continuou jogando na grande deficiência do Vasco, que é a profundidade, que é o sistema defensivo. E aí, numa bola, o jogador do Juventude acabou escapando, bate cruzado e, pra mim, acho que era uma bola defensável. O Léo Jardim, pra mim, aceitou o gol naquele momento. Acho que ele tinha que ter ido com o pé pra poder pegar essa bola rasteira. 2-0 e a partir daquele momento ali, Fernanda, você se pega pensando em tudo que já tinha acontecido com o Vasco nas últimas partidas. O 6-0 contra o Santos em nada me iludiu no sentido do sistema defensivo. Eu falei aqui, inclusive, o Hugo Moura poderia ter sido expulso no começo do jogo, o Vasco tomou um sufoco do Santos no começo do segundo tempo e o 6-0 ele foi muito bom para o sistema ofensivo. O sistema defensivo do Vasco continua sendo precário. E ontem, com 2-0 no placar, o Fernando Diniz, aí a gente já vê por outra ótica, ele resolve repetir a escalação usando o Verratti. Ele não resolve repetir a escalação do 6-0. E aí, cara, a derrota do Vasco não foi culpa do Verratti, a derrota do Vasco não passa pelo Verratti. Mas quando você tem um 6-0 e o campo te responde com o 6-0, você tem que manter aquilo ali. Você tem que manter... Você começaria então com o Verratti no banco? Começaria. O campo te responde, Fernanda. O futebol ele precisa ser respeitado pelo momento. O David é um jogador que entrou no time do Vasco e ele conseguiu fazer o Vasco ganhar de 6-0. Pra quem não sabe, a gente fala do Coutinho, a gente fala do Nuno, fala do Ryan, que são ótimos, mas o David foi muito bem contra o Santos também. Por que você não mantém a formação depois de um 6-0 com o campo te respondendo? E digo isso, cara, o Verratti não é um cara descartável, ele carregou o Vasco nos 2 últimos anos, ele é o capitão do Vasco, ele é o artilheiro do Brasil, mas, cara, você tem que respeitar o campo. E a partir daquele momento ali, o Vasco se tornou um time engessado, que pouco rondou a área do time do Juventude, que novamente ficou condicionado em cruzamentos, porque ele é muito bom nisso, e ele é um jogador fixo. Ele é um cara que não se movimenta para provocar desencaixe na defesa adversária. Então, era difícil você buscar um resultado de 2-0, com o Juventude muito bem treinado pelo Thiago Carpini, que baixou aí sim suas linhas no segundo tempo e conseguiu se defender sem muitos esforços. Mas eu não posso falar só do Verratti. O Lucas Freitas foi muito mal, o Lucas Piton foi mal, o Vasco perdeu o PH de última hora porque teve uma disposição, o Jair faz muita falta nessa saída de bola, o Tietchan foi mal, o Nuno foi mal, o menos pior foi o Coutinho, que buscou o jogo em algum momento, que tentou de alguma forma conseguir fazer o Vasco ir pra frente, mas era um time realmente sem inspiração, não gosto de falar isso, mas sem vontade também, e uma equipe muito diferente do que se viu contra o Santos. Mas aí, Fernanda, a diferença foi o jogo do Santos. Esse Vasco aí é o que a gente está vendo a temporada inteira. E o técnico Fernando Diniz falou sobre esse desempenho do Verratti em campo, Rodrigo. O Verratti, ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time, inclusive comigo, não é só antes de eu chegar que ele fez gols. Então, e hoje não dá pra gente colocar a culpa no Verratti. O time teve todo abaixo. Tem o Verratti com o primeiro e o segundo gol, por exemplo. Aí outro time baixou a linha e marcou mais forte. Então não adianta a gente achar o Verratti ser o culpado pela derrota. Ele é um cara que nunca bota o jogador na fogueira e eu acho isso muito legal. Eu gosto de treinador que tenta proteger seus personagens, né? O Pedrosa foi um cara que mais defendeu a titularidade do Verratti neste programa, né? Talvez até... Eu defendia mais o respeito do que qualquer outra coisa. Sim, exatamente. Porque a torcida já estava passando dos limites e continua passando dos limites com a falta de respeito pra mim. Exatamente. Então você sempre... Mas o próprio Pedrosa acabou de falar, Vini, que ele escolheria o Verratti começando no banco de reservas. Mas a gente sabe que o Diniz, para ele mudar o que ele entende enquanto formação, ele é pouco flexível. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Inclusive, eu tô com o Pedrosa. Eu acho que aquilo que deu certo deveria ser mantido. O Verratti não tem culpa nisso. Só que se a gente for olhar o estilo de jogo quando o Verratti está em campo, por exemplo, eu estava vendo os números do Vasco ontem, só no primeiro tempo foram 15 cruzamentos. Isso não é por acaso, é porque a gente sabe que a maior virtude do Verratti fica qualquer... condicionado, né? Exatamente. Parece que o estilo de jogo é esse. Vão ficar buscando a bola aérea com o Verratti para ver se dá certo. E nos outros jogos anteriores, só o número de cruzamentos foi bem menor no jogo inteiro do que nesse primeiro tempo contra o Juventude. Então, acho que assim, quando o Verratti está em campo, o estilo de jogo fica muito nisso.
E o Diniz, ele não pode culpar o Verratti. Se o Verratti entra em campo como titular, é porque o Diniz escolheu. Seria totalmente incoerente da parte dele ele chegar e falar, eu concordo, o Verratti não era para ser titular, acho que a culpa é dele. Não faz sentido. Ele estaria assinando o erro dele. Então, assim, eu acho que o Diniz, ele precisa rever. E aí, ele tem que fazer um estudo sobre o adversário, como é que o adversário vai se comportar, como que é a tendência, o adversário joga em casa, Sim. Juventude. Ele deveria fazer esse estudo. Mas eu tô com Pedrosa. Se você faz um 6-0 jogando muito bem com o David em campo, por que não manter? Eu acho que o Diniz poderia ter mantido para esse jogo e isso não seria nenhum problema com o Verratti. Entre aspas, não ia queimar o Verratti. Muito pelo contrário. A gente está falando Era o melhor de um 6-0. momento para Era ele o melhor fazer. momento. Exatamente. Exato. E outra coisa, Era o o que melhor mais me momento. espanta é o seguinte, o Pedro não fica no banco, Veneno? Sim, ué. O Cano não fica no banco? Fica. Quando o Tiquinho jogava no Botafogo, ele não ficou no banco Ficou. pro Igor Jesus? O Vitor Roque, o Flaco Lopes e sei lá, quem mais não fica no banco quando tá em uma fase? Que negócio é esse? O Vasco é time grande, gente. Se o treinador conseguiu encontrar uma formação que mesmo com o Verratti, repito, que é um cara que eu respeito muito, que eu defendo o tempo inteiro, se ele tá mal, ele tem que sentar no banco. Se ele tá mal, ele não tem que continuar jogando. Eu não consigo entender essa proteção. Todos os times grandes do Brasil, quando o cara tá mal, ele vai pro banco. Por que o Vasco tem que ser diferente? E repito, ontem a derrota do Vasco não passa pelo Verratti, mas a formação com a bola te deu uma resposta. E ele ignorou essa resposta. E vou falar aqui novamente, se não contratar pelo menos 2, 3 zagueiros, o Vasco vai continuar sofrendo. Vai continuar afundado na zona do rebaixamento, vai jogar uma Copa do Brasil nas quartas de final contra o Botafogo sem zagueiro. Sabe quem terminou o jogo ontem como zagueiro? O Vitor Luiz, lateral esquerdo reserva. E isso é normal? Não. Um cara que, inclusive, na própria posição dele foi preterido pelo Pumita? É normal isso? Não é normal. Então a diretoria tem que dar uma resposta. Se tiver tempo, eu até vou trazer informações. Pode trazer aqui. informações, Lucas Vamos lá. Pedrosa. Primeiro eu vou... Calma aí. Vamos lá. Vou dar um recado. Vamos... Zagueiro que tá chegando? É zagueiro. Tá saindo e tá chegando. É mesmo? Vamos lá. A gente trouxe a informação ontem de que o Bahia fez uma proposta pelo zagueiro Luiz Gustavo de cerca de 5 milhões de euros por 70% dos direitos desse zagueiro e ele está a caminho do Bahia. Luiz Gustavo é uma promessa, é um jogador que surgiu na categoria de base do Vasco da Gama, até foi para a seleção sub-20. Acho que era um zagueiro que tinha muito potencial para crescer, mas entendo também que o valor está longe de ser irrisório e entendo também que você não tem nenhuma certeza de que ele vai desempenhar. E quando eu digo isso, é porque o Vasco está vendendo para trazer outro atleta. Esse outro atleta é o Robert Renan, jogador de 21 anos. Luiz Gustavo tem 19, jogador de 21 anos, Robert Renan, revelado pelo Corinthians, sempre foi uma estrela da base, jogou com a seleção brasileira, foi para o Zenit, não teve tanto espaço lá, foi para o Internacional, teve até uma boa passagem, mas que ficou marcada negativamente por uma cavadinha no pênalti contra o Juventude, e aí depois daquilo ali, ele ficou totalmente marcado de forma negativa. Porém, ele joga no Al-Shabaab, foi emprestado nessa temporada e agora ele está chegando ao Vasco da Gama. Eu considero um jogador mais pronto. Acho que não é nenhum grande zagueiro, não é um jogador que vai mudar o patamar, mas acho que é mais pronto que o Luiz Gustavo. E para mim esse movimento tem sentido. Eu consigo entender esse movimento porque o Vasco precisa de jogadores prontos. Canhoto joga pelo lado esquerdo. E até segundo o nosso Neguerê, que faz o SBT Querido. de Brasília, ele já está chegando amanhã, porque o Neguerê é amigo da família dele, e ele falou que chega amanhã, mas a informação que eu tenho é que já estava engatilhado justamente porque a venda do Luiz Gustavo também estava engatilhada. É uma negociação, não posso dizer conjunta porque são clubes diferentes, mas é um movimento pensando em outro Positiva, movimento. Pedro? Acho que sim. Foi o que eu falei. Tem que lembrar também que o Vasco está numa situação financeira complicada, né? Não vendeu o Ryan, não vendeu o PH, não vendeu o Piton, não vendeu o Léo Jardim. Todo clube precisa vender, até o Flamengo precisa vender. O Vasco também. Muito bem. Ai, Pedrosa. É isso aí, galera do Vascão. Robert Renan, ex-zagueiro do Corinthians, chegando aí no Vasco. Bom zagueiro, né? Saiu com uma grande promessa, não sei por que está retornando ao Brasil. Essas coisas acontecem, né? Pode não ter dado encaixe lá, vai que chega aqui no Vasco e arrebenta, né? Porque no Corinthians, cara, esse moleque jogava bola, hein? No Corinthians era um baita de um zagueiro. Vamos ver como vai ser o desempenho dele aqui no Brasil, né? Jogando pelo Vasco. Cara, eu não entendo até o momento, né? Porque o Vasco não tenta aí um empréstimo, sei lá, cara, Tem alguns jogadores no Flamengo lá que não estão jogando e o Flamengo não tem interesse de continuar com esses jogadores, né? Que no caso é Michael
e o Juninho, cara, na minha opinião, esses caras aí teriam espaço aí no Vasco, né? E o Flamengo não quer ficar com esses jogadores. Inclusive tentou o empréstimo do Juninho, só que foi para um time bem abaixo aí, né? Parece que foi não sei se foi o Bahia não, Vitória, coisa assim. Foi um time bem abaixo, o cara saiu da Europa, aí vai jogar no Vitória e não vai também, né? Mas o Vasco poderia tentar um empréstimo aí, pagar o salário desse jogador. É um jogador que, na minha opinião, cairia muito bem no Vasco, né? No Flamengo ali é difícil, você tendo Pedro e Bruno Henrique. É difícil um jogador desse ganhar espaço. Não é um jogador ruim, tem um bom posicionamento, é veloz e é forte. Não entendo, né? O Michaelzinho também não joga mais, não vai mais jogar, eu acho, no Flamengo, não está sendo nem relacionado. Não sei, né? Não sei, poderia ter alguma conversa, alguma tentativa. Cabe, cara. Nesses momentos aí, cabe, né? Ali nos anos 90 a gente viu bastante isso acontecer, né? Vai um pra lá, vem outro pra cá, e os times Flamengo, Vasco, Botafogo ali ficavam, Fluminense, né? Um pegava o jogador do outro e assim, agora é uma coisa que acontece bem pouco, mas eu acho que daria aí uma tentativa.